Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui hoje, terminando esse dia, Pai. Esse dia que é um dia separado, Pai, para Ti, dedicado a Ti. Entendemos que nós não somos perfeitos, ó Senhor Deus, na guarda desse dia. Mais diligente que sejamos, ó Pai, muitas vezes, ó Senhor Deus, nós, ó Senhor Deus, não somos tão diligentes assim quanto pensamos. Mas queremos pedir, ó Pai, que a Tua misericórdia nos alcance, Senhor Deus, e que o Senhor esteja cada dia mais preenchendo, Senhor Deus, os espaços do nosso coração, o nosso tempo com esse dia que é o dia do Senhor. Senhor, que nesse momento agora, onde a Tua palavra será trazida, que o Senhor possa falar ao coração da Sua igreja, falar ao meu coração, o coração de cada um aqui, e que possamos, ó Pai, ser exortados, ó Pai, estimulados e consolados para a vida eterna. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Marcos capítulo 14. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 11, mas nós não vamos desenvolver todo o texto. Vamos fazer em duas partes. Essa primeira parte vai até o verso 9, e a segunda parte vai ser os versos 10 e 11. Marcos capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou um bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar. Eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dinheiro. Neste meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Os capítulos 14 e 15 de Marcos descrevem a traição, a prisão, o julgamento e a crucificação do Senhor Jesus. Temas conhecidos como a paixão de Cristo, e a palavra paixão vem do latim, que significa sofrer, sofrimento. O tema geral do capítulo 14, que é o mais longo do Evangelho de Marcos, descreve os discípulos abandonando o Senhor Jesus. O capítulo aqui se inicia com Jesus e seus discípulos em Jerusalém. Entretanto, após a ceia do Senhor, há uma rápida e total, que nós percebemos aqui, deserção dos discípulos, deixando o Senhor Jesus sozinho. As fileiras ali dos discípulos se rompem e todos eles, de Judas a Pedro, fogem, abandonam o Senhor. Na cruz, Jesus morre praticamente só, abandonado por Roma, pela nação, por seu povo, por seus seguidores e até mesmo, segundo as Escrituras, pelo próprio Deus. O destino de Jesus se cumpre da forma como foi profetizado pelo profeta Isaías, lá no capítulo 53, nos versos 4, diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sanados. Lá no verso 9 diz assim, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. O destino do Senhor Jesus se cumpre.
E ele se cumpre porque ele foi destinado, foi eleito por Deus para isso. Nós vamos trabalhar aqui o texto e especificamente essa parte central dele, né? E seria muito interessante eu trazer o que James Edwards, comentando esse texto, classifica esses versos. Ele classifica o que nós estamos vendo aqui, do capítulo 1 até o verso 11, do 1 ao 11, de o sacrifício da fé. Ele classifica essa passagem como o sacrifício da fé. Por quê? Porque, por um lado, você tem a deserção dos seguidores de Jesus, que se inicia com a trama de Judas, que nós observamos no verso 1, 2, 10 e 11. E Marcos aqui insere a história de uma mulher que unge o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Então você perceba aí que o verso 1 e 2, 10 e 11 é uma coisa só. E o que Marcos e Mateus fazem? Eles desmembram essa parte e no meio disso eles colocam essa história dessa mulher que unge o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Isso é classificado por James Edwards, provavelmente é uma estratégia literária de sanduíche, eu já falei sobre isso, marcando. Então você tem uma parte ali do verso 1 e 2, uma parte do sanduíche, a outra parte ali do verso 10 e 11, e no meio, que é o recheio, a parte do verso 3 e 9. É um artifício que Marcos usa muito. Por quê? Porque ele não trabalha necessariamente com a cronologia, mas ele trabalha com os fatos, articulando esses fatos tematicamente na vida de Jesus. E é o que nós estamos vendo aqui. Então, nessa técnica, o meio da história vai prover a compreensão do todo. O parêntese aqui da devoção da mulher, que Marcos não diz quem é, mas João vai identificá-la, e nós vamos ver isso mais adiante. O parêntese aqui da devoção da mulher, Marcos ele omite como apresentando alguém de fora, ou seja, de fora do círculo dos discípulos, que não se conhece pelo nome, e está entremeado aí com uma trama de traição de um membro do círculo íntimo. E dessa forma ele cria um contraste cruel e mordaz entre fé e traição. James Edwards diz que o unguento caríssimo da mulher é um sacrifício exemplar da fé, ao passo que a trama de Judas para atrair o mestre por uma soma de dinheiro é um sacrifício também de fé, no pior sentido oposto do termo. Nesse primeiro momento, a gente vai dar muitas informações a respeito do que está acontecendo aqui, até para a gente entender culturalmente, e tirar uma lição para nós hoje. Então, nós vamos ver o que essas coisas aqui representam na cultura daquele povo. Então, os versos 1 e 2 diz assim: dali a 2 dias era Páscoa, a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e escribas procuravam ou prenderiam a traição e o matariam. Porque depois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Perceba aqui que a Páscoa se inicia na sexta-feira. Portanto, os acontecimentos que nós temos aqui, 1, 2, 10 e 11, ocorreram na quarta-feira dessa semana. A festa dos pães asmos, ou pão sem fermento, durava 7 dias, do dia 15 ao dia 21 do mês de Nisan. A Páscoa, que era no dia 14, dava início a essas comemorações que constituíam, num contexto geral, uma só festa. A celebração deles em si comemorava o êxodo de Israel do Egito, quando os israelitas comeram pão sem fermento, e a Páscoa, uma recordação do anjo da morte que passou sobre a casa dos israelitas, que colocaram o sangue do cordeiro ali nos batentes, nas vigas das portas. Então essa Páscoa era uma festa que tinha uma grande peregrinação dos judeus que se reuniam anualmente ali em Jerusalém, onde um cordeiro ou bode de 1 ano e sem mácula era ritualmente sacrificado no templo na tarde do dia 14 do mês de Nisan, que seria mais ou menos março e abril. E aí ele era comido ao pôr do sol, isto é, no dia seguinte, no dia 15, em reuniões familiares nas casas das pessoas.
Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, versos de 3 a 14, nós vamos ler, e isso vai situar bem os irmãos o que eu estou dizendo agora. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 12, de 3 a 14, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Aquele dia comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquele dia passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu ouvir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Perceba aqui que a Páscoa dava início à festa dos pães asmos, com a duração de 1 semana, celebrando ali a partida apressada dos israelitas, quando saíram do Egito, quando não tiveram tempo para deixar a massa crescer. E é o que nós vamos ver nesse capítulo ainda, nos versos 15 a 20. Continue aí acompanhando, diz assim: 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá, pois, para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês até a tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis. Interessante, aqui eu estava lendo, aqui veio à minha mente o texto da Escritura de 1 Coríntios, quando ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Perceba que é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Quando ele diz que não deve se achar nas vossas casas qualquer fermento, porque qualquer comer pão levedado será eliminado da congregação. E por que isso? Porque o sangue estava nas portas. E que sangue é esse? É o sangue de Cristo. E o fermento, o que é que o fermento representa? O fermento representa o pecado. Então, nesse ajuntamento, onde Cristo derrama o seu sangue, aqueles que foram cobertos por esse sangue não podem ainda viver na prática do pecado. É a mesma relação que nós temos com a ceia do Senhor. Mas voltando aqui, a festa dos pães asmos exigia que os israelitas se livrassem dos alimentos e também do fermento. A Páscoa, com sua conexão com a festa dos pães asmos, poderia se referir, ou seja, eles chamavam de Páscoa, tanto o sacrifício do cordeiro, as refeições do dia 14 e 15 do mês de Nisan, quanto toda a observância dessa semana. Isso era chamada de Páscoa. Então veja que esse é o contexto que nós estamos inserindo aqui o livro de Marcos. Aí no verso 2 diz que, ainda nesse verso, diz que os principais sacerdotes e escribas procuravam prendê-lo à traição para o matarem. Nós vimos que os líderes religiosos estavam ávidos por matar Jesus,
A gente vê isso logo no início do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 3, verso 6, quando diz assim, retirando os fariseus, quando ele cura aquele homem no dia de sábado, né, da mão ressequida, retirando os fariseus, conspiravam logo com os herodianos, contra ele, em como lhe tirariam a vida. Mas eles não se arriscariam em fazê-lo devido à sua, ou seja, não se arriscaram em fazê-lo devido à sua popularidade, ou seja, a popularidade do Senhor Jesus. A consideração que o povo, que o público tinha com relação a ele. Isso é muito claro em alguns textos, como Marcos capítulo 11, verso 18, que ali na purificação do templo, eles demonstram mais uma vez essa intenção de tirar a vida de Jesus, mas temem isso, temem fazê-lo por causa do povo, diz assim, os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E no capítulo 12, verso 12 de Marcos, diz assim, procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreendiam que contra ele proferia esta parábola, que é a parábola dos lavradores maus. Então, desistindo, retiraram-se. Perceba que, nesse contexto aqui, ele diz estar em Betânia. Nós vamos falar sobre isso. Mas é interessante porque Jerusalém, ela é uma cidade com 50 a 70 mil habitantes. E na época da Páscoa, desse momento aqui, ela chegava a ter 250 mil pessoas na cidade, entre peregrinos, repletos ali de pessoas com fervor religioso e com esperanças de libertação política do jugo romano. Por isso as autoridades do povo procuravam se livrar de Jesus em segredo, que ele traz aqui a traição, em segredo. Eles desejavam duas coisas, encontrar Jesus longe das multidões, fazendo isso especialmente à noite, e Judas seria aquele que proporcionaria essas duas situações. Pegaram o Senhor Jesus num momento em que ele estaria distante da cidade, num momento que ninguém percebesse. Por isso, o verso 2 diz assim, pois diziam, não durante a festa. E por quê? Porque os sacerdotes e escribas tinham medo de fazer qualquer coisa que desencadeasse ali uma revolta popular. E com isso despertar a ira dos romanos. Tendo em vista ali o grande número de pessoas na cidade, o fervor nacionalista do povo e as rebeliões que eram cada vez mais frequentes naquele período, a presença romana era bem acentuada nesses períodos de festa e também ali, nesse momento. Por isso eles precisavam fazer isso de forma reservada. Foi o que eles fizeram. No momento que o Senhor Jesus estava no seu retiro, ou seja, no Getsemane, ele foi ali para orar. E esse lugar, o jardim de Getsemane, era um lugar bem reservado e isolado, fora das muralhas de Israel. E isso também se dá, esse momento de traição, quando o Senhor Jesus é levado, isso se dá também na madrugada de quinta para sexta-feira, após a última ceia, quando a maioria das pessoas já estavam dormindo. Então nós temos aqui um cenário da traição de Jesus, um cenário de tranquilidade, um cenário tranquilo, mas esse cenário vai mudar radicalmente quando Judas chega transformando ali aquela tranquilidade, aquela quietude, né? Transformando o silêncio daquele lugar com uma grande multidão armada enviada pelos líderes religiosos, composta de guardas do templo e soldados. E eles queriam ali, o objetivo era prender Jesus às escondidas, em um lugar que não fosse público, para evitar que a população que apoiava o Senhor Jesus iniciasse uma revolta ou um grande tumulto. Eles queriam prender Jesus sem alarde, e Judas ofereceu a oportunidade perfeita para isso. Eu
Vou fazer algumas aplicações no meio dessa exposição, hoje será um pouquinho diferente, até porque o texto é grande demais, e hoje se deixasse para depois, ao final ia ficar complicado. Mas eu gostaria de aproveitar essa passagem, chamar a atenção dos irmãos para o que J.C. Ryle comenta a partir desses versos. E o primeiro comentário dele, a partir da aplicação pessoal, vamos dizer assim, pastoral, é a respeito desses dois versos que nós temos aqui. E nós vamos tocar em outras questões também no desenvolvimento dessa pregação, até mesmo na segunda parte, vamos voltar aqui a tocar nesse assunto também. Mas ele fala uma coisa interessante, que inicialmente a gente não consegue perceber, mas que está entremeado aqui nesses fatos. O desígnio de Deus em frustrar os propósitos dos homens ímpios, fazendo com que os seus desígnios redundem em glória. Eu vou explicar, é lógico, vou apresentar isso, né? Porque o Senhor frustra os desígnios dos homens ímpios, fazendo que esses desígnios se direcionem para a sua glória e para o seu propósito salvífico na vida do seu povo. Veja que, diante dessas palavras de Marcos, né, nós vemos que os inimigos de Jesus tinham a intenção de tornar a sua morte, de não tornar a sua morte um acontecimento público. Parece que esse plano original deles era nada fazer enquanto a festa estivesse rolando, ou seja, enquanto a festa não terminasse, enquanto o povo não estivesse voltado para as suas casas. Entretanto, o que nós vemos? O que nós vemos aqui com relação à providência divina? Deus frustrando totalmente esse desígnio político deles. A traição ocorreu antes do tempo previsto e Jesus foi crucificado no dia em que Jerusalém estava repleta de gente. E a gente vai falar mais adiante, eu já até comentei que a hora que o Senhor Jesus morreu era a hora precisa em que o cordeiro estava sendo sacrificado naquela refeição. Ali no templo também. O plano daqueles homens foi transformado em tolice. Eles pensaram que poderiam pôr um fim definitivo no reino espiritual de Cristo, quando na verdade eles estavam ajudando a estabelecer esse reino. Pensavam em tornar Jesus uma figura vil e desprezível mediante a sua crucificação, quando na realidade contribuíram para torná-lo uma pessoa extremamente gloriosa. Pensavam em executar as ocultas, longe da atenção popular, mas ao contrário disso, fizeram isso publicamente. Pensavam em silenciar os discípulos de Jesus mediante a sua execução, parando a sua pregação. Entretanto, eles muniram os discípulos de um tema vibrante, extraordinário para todo sempre, que era a morte e a ressurreição de Jesus. E a gente percebe que é tão fácil para Deus fazer com que a ira dos homens redunde em glória para o seu nome. O salmista lá no Salmo 76:10, ele vai dizer assim: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. E eu me sinto tentado aqui a citar a nossa confissão de fé, no capítulo 3 da seção 1, capítulo 4, seção 1 e 2, que diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem é violentada a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Deus é soberano sobre as suas criaturas. Ele é um Deus incompreensível em sua natureza e também incompreensível por vezes nos seus atos. Por isso que a Escritura vai dizer lá em Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Nós olhamos uma situação como essa, como nós podemos entender um ser soberano que age segundo a sua vontade e que não exclui a ação humana contrária.
as forças malignas que agem contrariamente à sua lei e propósito, mas que contribuem para que esses propósitos sejam executados. Esse é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus incompreensível, é o Deus que nós acabamos de ler aqui no capítulo 11 de Romanos, verso 33. Olha a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão saudáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. No capítulo 4, a seção 1 e 2 da nossa confissão de fé, a confissão diz assim: pela sua muita sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde o maior até o menor. Posto que, continuando, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias necessárias, livres ou contingentes. É o que nós vemos na Escritura, a partir da explicação dos próprios apóstolos a respeito do que aconteceu com o Senhor Jesus, lá em Atos, capítulo 4, 27 e 28, quando ele diz assim: porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Pedro, ao pregar ali em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, no verso 23, ele diz assim, chamando o povo à sua responsabilidade, sendo este entregue pelo determinado e desígnio presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de inimigos. Quando nós olhamos essas coisas, nós encontramos consolo para todos os verdadeiros crentes que vivem num mundo agitado e com frequência somos jogados de um lado para outro pela ansiedade acerca de acontecimentos públicos. Quando nós nos sentimos assim, devemos olhar para a Escritura, para esse texto em particular, e descansar em Deus, sabendo que todas as coisas foram ordenadas por Ele, um Deus todo-poderoso e sapientíssimo, visando o bem final dos crentes para a própria glória de Deus. O que Romanos capítulo 8, verso 28 vai nos dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que possamos entender que todas as coisas no mundo ao redor estão contribuindo conjuntamente para a glória de Deus. E que em situações como essa, da nossa parte, de aparente desespero, recordemos da declaração do Salmo capítulo 2, versos 2 a 5. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Isso deve ser algo que nesses momentos de grande angústia e aperto, por causa da palavra de Deus, nós lembremos e estejamos assim, consolando e confiando no Senhor. Mas agora o que Marcos vai fazer? Marcos vai fazer essa pausa, e vai começar uma outra história. A história de uma mulher que unge o Senhor Jesus. E o objetivo aqui é contrastar com a atitude de Judas, claramente. Vamos ver o que isso significa no contexto em que Marcos escreveu e naquela cultura. Diz assim: estando ele em Betânia, reclinando a cabeça em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro precioso, de preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus.
Perceba aqui, como eu falei inicialmente, que Mateus e Marcos, eles situam esse episódio em meio ao pacto da traição, preferindo aqui uma ordem temática para contrastar o gesto da mulher com a conduta de Judas. A maioria dos comentaristas entendem que o Evangelho de João, no capítulo 12, versos de 1 a 8, que situa esse mesmo episódio, ele situa esse episódio corretamente, cronologicamente falando, antes da entrada triunfal. Betânia ficava a mais de 3 quilômetros de Jerusalém, na encosta leste do Monte das Oliveiras, e Jesus passa a semana da Páscoa ali. Marcos capítulo 11, versos de 1 a 11, vai dizer isso. De acordo com o relato de João, foi Maria, irmã de Lázaro e de Marta, quem unge os pés de Jesus. Mas Marcos diz assim, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro. Gent Osborne, um outro comentarista do Novo Testamento, ele nos diz que o fato de Marcos não citar o nome da mulher visava ressaltar seu ato de amor e fidelidade, sendo mais um exemplo dos pequeninos que recebem destaque ao longo do Evangelho de Marcos. A suavidade e compaixão daquela mulher estava contrastando de forma marcante a traição de Judas e das autoridades judaicas. O texto diz que ela quebrou o vaso e derrama o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Não se tratava ali de um perfume comum, provavelmente uma herança de família. Seu valor não era apenas financeiro, mas sentimental, por ser uma relíquia de família. Os frascos de alabastros eram recipientes caros, feitos de uma pedra porosa semelhante ao mármore, importada do Egito. Marcos informa que esse perfume, também o frasco, valiam 300 denários, o que representava em torno de 1 ano de salário de um trabalhador médio, valendo, por exemplo, hoje, alguns milhares de dólares, se fôssemos comparar. Esse nardo puro era feito de um produto que era importado da Índia, e a pureza enfatizava ali a sua alta qualidade. O texto diz aqui que ela quebrou aquele vaso. Aquele vaso também era uma relíquia, era valioso. E não era necessário quebrar o vaso para derramar o perfume no Senhor Jesus. E é provável que esse tenha sido um ato espontâneo para enfatizar a completude do presente, com a intenção de usar todo o perfume no Senhor Jesus. Ele não foi ungido somente, como alguns irmãos aqui reclamam do batismo. Ele foi encharcado, reclamam no bom sentido, encharcado e coberto com esse óleo. E é interessante porque essa atitude pode parecer um pouco estranha para nós. Mas nos tempos de Jesus, isso demonstrava hospitalidade de alto nível. Na cultura daquela época, ungir a cabeça de um convidado com óleo ou perfume era um sinal de grande respeito, boas-vindas e honra, algo reservado apenas para reis ou pessoas muito importantes, no mesmo quilate de um nobre, de um rei. A partir disso, o próprio Jesus atribui essa ação um ato profético, antecipando assim a sua função, ou melhor, a assunção para a morte. Abrir mão, assim, desse perfume, da forma como foi feito, significava uma oferta inestimável, um total desapego material e amor para quem estava sendo ungido. E por que se ter guardado um vaso de alabastro com perfume? Entendam, naquela época, ter um frasco como relíquia de família fazia todo sentido, devido ao seu valor social, econômico e cultural. Naquela época, os perfumes importados funcionavam exatamente, viu, Rodrigo? Como uma moeda forte ou um fundo de reserva financeiro.
O nardo puro não facilmente, seu preço era estável e altíssimo, e funcionava como o ouro funciona hoje. Era uma garantia financeira para momentos de extrema crise, como secas, guerras ou morte do provedor da casa. Ele podia ser vendido rapidamente em qualquer mercado para salvar da miséria ou escravidão por dívidas. Para as mulheres naquela cultura, representava a independência e segurança da mulher se ficasse viúva ou se fosse divorciada. Possuir um vaso de alabastro de nardo puro simbolizava status e prestígio social. Além disso, na cultura, garantiram o sepultamento, porque eles usavam isso também no sepultamento, garantir um sepultamento digno e honrado para os seus pais e entes queridos era um mandamento familiar sagrado. E esse produto também representava isso, porque guardar o melhor perfume para o dia do funeral dos seus pais era uma demonstração máxima de respeito. Eu estava lendo isso e me lembrei da época que papai faleceu. E lembro que a minha atitude de amor e demonstração de amor e carinho pelo que ele representava na minha vida, diante disso, teve no final, fui eu que vesti meu pai, eu fiz questão de fazer isso, e tudo aquilo que estava atrelado a tratar do corpo dele, Tinha uma equipe que fazia isso, que foi paga para isso. Aí fizeram muito bem, como fizeram também no enterro da minha mãe. Mas a última atitude de carinho e amor que eu tinha por ele foi pegar uma foto minha e dele quando eu me formei, terceiro sargento. Eu tirei uma foto abraçado com ele, ele era bem baixinho, Botei no meu ombro. E aí coloquei no bolso dele, no lugar onde o coração. E disse para ele assim: o senhor está me levando no seu coração. É aí que eu moro, e é aí que o senhor mora também. Essa foi a minha atitude de carinho, de amor para com ele. Essa mulher, ela demonstra essa atitude de carinho, de amor, de dedicação, dando aquilo que é mais precioso e mais valioso, financeiramente falando, na sua vida, que representava o seu próprio futuro. Representava uma segurança financeira para ela. E ela não teve nenhum desprendimento em derramar aquilo sobre Cristo. Matthew Henry, ele faz um comentário interessante. Ele diz assim: essa foi uma extraordinária demonstração de respeito prestada por uma boa mulher que pensou que nada seria suficiente bom para oferecer a Jesus e para honrá-lo. E assim as Escrituras se cumprem, porque Cantares, capítulo 1, verso 12, diz assim: enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Ainda Matthew Henry, comentando, ele diz assim: isso é para você, viu? Devemos ungir a Cristo como nosso amado, ou seja, para nós. Beijá-lo com um beijo afetuoso, ungi-lo como nosso soberano, e beijá-lo com um beijo leal. Ele derramou a sua alma na morte por nós. E vamos julgar que algum vaso de unguento é precioso demais para derramar sobre ele? Jesus deve ser honrado com tudo que tivermos, e nós não devemos pensar em reter nada. Será que damos a ele um unguento precioso, o nosso melhor afeto? Que ele tenha tudo. Devemos amá-lo de todo o nosso coração. James Edward faz um comentário interessante desse cenário. Agora, observando vamos dizer assim, essa discrepância que o texto aqui nos mostra, fazendo com que, e esse era o propósito de Marcos também, ao escrever isso, ele diz assim: James Edward observa a forte presença dos de fora nessa passagem. Betânia ficava fora de Jerusalém. Simão, como leproso, não fazia parte de uma sociedade,
E a presença de uma mulher em um banquete era algo fora das convenções sociais. Esse comentarista diz, e essa é a proposta que Marcos quer mostrar, que os seguidores de Jesus seriam relegados à margem da sociedade. E é de se esperar que nós cristãos também ocupemos esse lugar. Mas a atitude dessa mulher gerou indignação nos discípulos do Senhor Jesus, daqueles que são próximos dele. Verso 4 e 5, indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo, porque esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e dado aos pobres, e murmuravam contra ela. A palavra no original que indignaram-se dá a ideia de uma extrema comoção. Os discípulos ficaram revoltados com a atitude daquela mulher, que desonra para Jesus, que nós estamos vendo aqui. Não é à toa que esses homens fugiram quando ele foi preso. De acordo com o Evangelho de João, Judas foi quem levantou essa objeção, mas Mateus afirma que foram os discípulos e Marcos registra como apenas alguns que se queixaram. Provavelmente a situação é que tenha havido uma discussão geral em que todos os discípulos participaram, provavelmente iniciada por Judas, por causa da sua ganância e avareza, sendo ele um aproveitador. E é isso que João vai dizer no evangelho dele, lá no capítulo 12, versos de 4 a 7. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Percebam aqui que todos eles consideraram o generoso presente que foi dado a Cristo como desperdício de um recurso valiosíssimo. E ao avaliarem dessa forma, eles estão também avaliando esse ato, a atitude dessa mulher, como menor. Eles estão avaliando a atitude dessa mulher, diminuindo ela e o seu presente, pois acham que aquilo é um desperdício. Mas, por outro lado, também eles diminuem a Cristo, a quem consideravam como indigno dessa grande extravagância. A mulher aqui, de quem não se diz o nome, considera Jesus digno desse sacrifício, ao passo que os seus discípulos que estavam ali com ele não sentem o mesmo. Os discípulos não perceberam a importância da unção messiânica e, portanto, ficaram indignados por causa disso. Perceba aqui que a atitude dessa mulher teve um aspecto simbólico e profético. Porque ao derramar esse unguento sobre a cabeça de Jesus, como Messias ou ungido, que é Cristo, que é a mesma coisa, ela estava reconhecendo e proclamando esse Cristo como Rei e Salvador, ungido por Deus. Era um ato simbólico também, ungindo Jesus para aquele momento, para a sua morte e para a sua sepultura. Por quê? Porque a unção em si sobre os reis era um reconhecimento e uma, vamos dizer assim, capacitação para a sua vocação e a missão que ele deveria desenvolver. Por isso que ele diz que ele foi ungido para a sua morte. Ele foi escolhido. Ele foi preparado como ovelha que é preparada para levar o matador. Ele foi ungido para esse momento, para essa missão, dar a sua vida em resgate do seu povo. O verso 6, o Senhor Jesus responde, e ele vai dizer, ela praticou boa ação para comigo. O ato dessa mulher é belo, ou seja, é uma boa obra, porque unge Jesus como Messias régio e o prepara para a sua morte como servo sofredor. O que está aqui em destaque é o aspecto salvífico desse ato. E eu gostaria de chamar a atenção para esse aspecto,
aquilo que J. Serralha aplica nesse texto a respeito disso. Como as boas obras de eles são, por vezes, desvalorizadas e mal entendidas. Nós lemos aqui acerca da boa ação realizada por essa mulher, derramando unguento sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso foi uma ação que representava honra e respeito por Cristo, como prova de sua gratidão e amor por Jesus. Aqueles homens não compreenderam a grande generosidade e liberalidade daquela mulher. A atitude daqueles homens ignorantes e críticos, infelizmente, é muito comum no meio da igreja. Esse tipo de pessoas sempre serão encontrados em todos os segmentos da igreja. Nunca faltarão aqueles que lamentam e chamam de extremistas da religião, aqueles que agem dessa forma, com amor. Esses mesmos que agem assim, também recomendam constantemente moderação no serviço prestado a Deus. Já escutou isso? Hoje é domingo, mas só um domingo só. Você é muito radical. Não pode faltar um domingo na igreja? Isso é radicalismo. Você tem que ser mais moderado. Mas é interessante porque se o homem quer devotar seu tempo, seu dinheiro, as coisas desse mundo, ninguém o acusa. Porém, se este mesmo homem quer se consagrar a Deus com tudo que possui, dirão que está fora de si, que perdeu o juízo, que não passa de um fanático, ou seja, sua atitude é considerada pelos demais como um desperdício. Mas acusações desse tipo nunca podem nos perturbar, porque nós estamos nos esforçando para servir a Deus. E nós devemos suportar com paciência, lembrando que essas coisas são tão antigas quanto o cristianismo. Nós temos que ter dó, pena dos que fazem esse tipo de acusação contra os crentes, porque eles não têm qualquer senso de obrigação para com Cristo. Quando o homem ele compreende a sua pecaminosidade, a misericórdia de Deus, que por ele morreu, nunca vai considerar qualquer coisa boa demais ou demais dispendiosa para se oferecer a Cristo. O salmista lá no Salmo 116, verso 12, ele vai dizer assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. É como uma canção de uma música que fala da via sacra, via crucis, que ao final dessa música ele conta toda a história do Senhor Jesus. Ele diz que Jesus vinha seguindo pela estrada de Jerusalém, e aí conta da traição, da crucificação, do caminho para a cruz. E aí ao final da música ele diz assim: o que posso eu fazer além de minha vida entregar? E aqui nós estamos vendo, mais uma vez, Deus mostrando prazer em recompensar aqueles que honram o seu nome. A verdadeira lição aqui é que Deus Cristo se agrada em recompensar a fidelidade daqueles que o honram. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, a Escritura diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Notemos aqui, querido, o intenso prazer e a enorme generosidade que Deus manifesta galardoando a nós quando honramos a sua palavra. E nós vemos isso, por exemplo, na pessoa de Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, verso 15 a 18, porque Deus tem prazer em recompensar aqueles que o honram. Quando diz assim: então do céu bradou pela segunda vez a voz do Senhor, a voz do anjo, a segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor,
porquanto fizeste isto e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus tem prazer em recompensar aqueles que amam, como foi com Ruth, como foi com Daniel e seus amigos, quando a Escritura diz que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e pediu para que os eunucos, os chefes ali, lhe permitissem agir dessa forma. E lá em Daniel, capítulo 19, versos 19 e 20, diz assim: ora, estes 4 jovens, ao final desse processo, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com ele, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Isarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E lá no capítulo 6, verso 28, diz assim: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro. Isso porque Deus tem prazer em compensar aqueles que o honram. Mas isso também acontece com a mulher sírio-fenícia. Ela é elogiada por Cristo. Por Cristo. Uma mulher estrangeira. Pela sua fé. E ela teve aquilo que ela pediu ao Senhor. Porque o Senhor tem prazer em recompensar aqueles que o honram. Nós também temos ali o caso dos 10 leprosos, lá em Lucas capítulo 17, versos de 11 a 19. Quando Jesus aí está passando por Jerusalém, em meio ali, Samaria e Galileia, ele entra numa aldeia e sai ao encontro dele 10 homens leprosos. E eles gritam ao Senhor Jesus, pedindo compaixão. E ao vê-los, o Senhor tem compaixão e manda que eles fossem lá no sacerdote fazer o rito de purificação, porque eles foram curados. E aí eles vão e são purificados 10, mas um só volta. Um só. E diz assim no verso 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Ele deixa isso bem claro. Era de fora do povo de Deus, né? Era um misturado, era um mestiço. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E por que isso? Porque Deus tem prazer em recompensar aqueles que o honram. Nós devemos nos lembrar sempre que Ele é o galardoador daqueles que diligentemente o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. E como essa mulher, queridos, desconhecida em Marcos, fora do círculo íntimo do Senhor Jesus, como ela, nós devemos oferecer o que temos de melhor para glorificar a Deus. Hoje eu estava conversando com um tesoureiro da igreja sobre os dízimos e a situação da nossa igreja. E Deus tem nos abençoado, viu? Até ele se espantou na nossa conversa ali. E eu cheguei em casa, fiquei pensando sobre essa situação. Eu falei aqui hoje de manhã. E eu me lembro, nós como ministros,
não só como ministro, nós temos muitas experiências aí, muitas coisas vividas aí, né? E eu me lembro de uma igreja no Recife, em que acho que 20 ou 30% somente eram dizimistas. A igreja era uma igreja rica. Rica não, riquíssima. E uma vez eu estava conversando, isso há muito tempo atrás, eu acho que era na época de seminário, ou próximo à minha formação, né? E eu estava conversando com uma pessoa lá da igreja e ele estava me falando, né? Cara, a nossa igreja tem tantos membros assim, mas só 20, 30% são dizimistas. Eu fiquei assim. E eu não fiquei só abismado com a quantidade, mas fiquei abismado com a riqueza que a igreja tinha. Nem todos ali eram dizimistas. E eu fiquei pensando, lembrando disso, né? Dentro desse contexto. Não é, creio eu, o nosso contexto aqui na igreja. Mas muitos crentes não dão o dízimo. É 10% dos seus proventos. Nem de tudo que você recebe, né? Porque é igual ao Velho Testamento, né? O endro, o cominho, não é exigido. Não era exigido dos discípulos ali do Senhor Jesus, dos crentes no Velho Testamento com relação ao dízimo, né? Mas aquilo que vinha necessariamente do trabalho das mãos deles. E às vezes nem isso a gente faz. Há pessoas que muitas vezes dão um valor que não representa os seus proveitos. Eu não estou dizendo aqui dessa igreja, até porque eu não sei e prefiro não ficar sabendo. Mas agem assim e esperem ser abençoados por Deus. E aí a gente olha a atitude dessa mulher, a atitude daquela viúva que colocou tudo que ela tinha. Isso é uma vergonha para nós. Não só para aqueles que não dão o dízimo ou não são realmente dizimistas daquilo que eles recebem, mas para nós também, que achamos que somos bons dizimistas. Porque muitas vezes damos o dízimo com dor no nosso coração. Nós estamos nos igualando a Judas. Porque estamos roubando, Senhor. Se seu coração, se você dá o dízimo, mas seu coração não está, você faz isso como obrigação também. Você está no mesmo pecado. E eu gostaria de ler o texto de Malaquias, não como uma maldição, ou como qualquer coisa, que essas coisas não são assim. É coisa de pentecostal, né? Mas mostrar que nós precisamos ser fiéis em tudo ao Senhor. Quantas vezes eu tenho que falar aqui do dia do Senhor para os irmãos, porque eles não são fiéis nesse dia. Um único dia na semana. Isso, coisas pontuais. Eu não conheço a vida dos irmãos a fundo, mas Deus conhece. E o que mais nós temos negligenciado? O que mais nós temos achado desperdício na nossa vida em oferecer ao Senhor? E essa questão do dízimo, ela é bastante emblemática, porque mostra quem realmente nós somos.
Veja que essa questão que está em jogo ali também é dinheiro. Era um vaso de alabastro, era a poupança daquela mulher. E do outro lado você tem Judas, interessado naquilo, né? Uma suposta piedade disfarçada de avareza, de ganância. O texto de Malaquias diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, dizeis em que te roubamos nos dízimos das ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e provai ministros, Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós de bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu peguei esse exemplo porque foi algo que estávamos conversando hoje a respeito das dificuldades financeiras da nossa igreja. Eu, assim, às vezes sou criticado, criticado no bom sentido, tá? Não é crítica porque não falo muito sobre dízimo, não prego muito sobre dízimo. Eu espero o texto falar sobre isso, né? Às vezes há necessidade, mas quando há uma oportunidade, eu acho que essa oportunidade veio não somente naquilo que nós conversamos hoje, eu estava conversando com o tesoureiro, como o próprio texto. E muitas vezes, meus irmãos, você está dando dízimo, mas está com pesar no seu coração. Isso não é invenção nossa, invenção de homens. Foi Deus que estabeleceu isso. Para que a sua casa, para que a igreja pudesse se beneficiar disso em prol dela mesma. E nós não temos sido fiéis nisso, muitas vezes. Em nosso coração, muitas vezes. Porque isso se torna algo pesado para nós. Mais uma coisa que nós temos que lutar contra a nossa natureza humana. Não somos avarentos, não somos gananciosos. Mas muitas vezes, ao dar o dízimo, ao dar uma oferta, nós estamos demonstrando somos tentados a ser dessa forma. O meu apelo aqui à igreja não é em relação ao dízimo somente. Até porque essas coisas, para nós, como pastor da igreja, são importantes, mas não são tão essenciais. Vocês não me veem falando sobre isso, sobre dinheiro, sobre essas coisas. Vocês não me veem falando sobre isso. Isso não quer dizer que isso não é importante. Até porque o contexto que nós vivemos é um contexto triste com relação a isso. Muitas vezes a gente vai pregar em determinadas igrejas e a gente recebe uma oferta, às vezes a gente não recebe nada. A gente tem que pagar para se deslocar, para fazer refeição e tal. E a gente vai com gosto. Vai com gosto. Porque a gente tem prazer nisso. Compartilhar a palavra de Deus. Porque o evangelho não é mercado, não é para se negociar. Não tem esse caráter. Mas Deus espera que nós, como crentes, estejamos abençoando a vida da igreja por meio daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, financeiramente falando. E não só isso, demonstrar a nossa fidelidade a Deus em outras coisas. E essa fidelidade a Deus é demonstrada pela fidelidade à igreja local. Eu não sei vocês, mas eu, toda vez que eu entro na igreja e vejo uma rachadura, aquilo me incomoda. Aquilo me incomoda. Porque pode ser um lugar pobre, ou pode ser um lugar simples. Mas pode ser limpinho, Como diz, eu sou pobre, mas sou limpinho. Pode ser um lugar arrumado, um lugar decente, Eu vejo uma coisa fora do lugar, aquilo me incomoda. Que é a igreja de Cristo.
E o amor que a gente demonstra a Deus, a gente demonstra as coisas que estão relacionadas a esse reino. E eu poderia dizer outras coisas com relação aos trabalhos da igreja. Nós nos reunimos uma vez por mês para estarmos juntos e pregar sobre alguma coisa que nós temos necessidade de aprender e ouvir. E quando muitas vezes nós estamos vendo, não tem ninguém ali, naquele momento. Meia dúzia de pessoas. E por que isso? Por quê? O que está acontecendo conosco? O que está no nosso coração? O que está nos movendo a sermos tão indiferentes às coisas do reino de Deus? Essa mulher demonstrou completo desprendimento. Sinceramente, eu não sei se eu faria isso. Estou sendo sincero. Meus irmãos, se eu amasse o Senhor profundamente, com certeza faria. Às vezes a gente acha que a gente tem coragem de tomar determinadas atitudes, ficamos com medo. Mas é o nosso amor que gera isso. A Escritura diz que nós seremos recompensados. Não financeiramente, pode até ser, mas não existe recompensa maior do que a aprovação de Deus e do que aquilo que Ele tem reservado para nós na eternidade. E é aqui, nesse mundo, que nós estamos plantando para a vida eterna. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer, ó Pai, porque às vezes temos que ser chocados, sermos, meu Deus, colocados diante da nossa realidade, da realidade da nossa infidelidade, da nossa carnalidade, que quer se manifestar, ó Pai, de toda forma, meu Deus, porque o mundo, Senhor, vive nisso. O pensamento, a ideologia do mundo, Senhor, nos leva a ir contra aquilo que a Tua palavra, Senhor Deus, nos diz. Que o Senhor esteja tratando o nosso coração, que possamos ser impulsionados pelo Teu Espírito Santo, Pai, para em momentos como esse, de avareza, preguiça, de indisposição para as coisas do Teu reino, que o Teu Espírito Santo nos faça vencer essas tentações, que muitas vezes nós pensamos, não consideramos como tentações terríveis da parte do inimigo da nossa alma, da nossa própria carne. Que o Senhor fale ao coração da sua igreja, Senhor, que o Senhor esteja nos dando graça, Pai, para que, como diz o apóstolo Paulo, sejamos em tudo perfeitos, em nada deficientes. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.